Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês. E dessa feita, um livro, material sobre a história da igreja. Eu tenho bastante material aqui sobre a história da igreja. Inclusive no começo aqui do canal, quando eu comecei a gravar vídeos, eu indiquei vários, né? E agora estarei falando de uma maneira detalhada desses materiais. Roger Olson, História da Teologia Cristã, 2000 anos de tradição e reformas. Roger Olson, muita gente conhece ele devido aos materiais e os livros escritos sobre a teologia ou a soteriologia arminiana. Ele é arminiano, e muita gente chama ele de o Papa do arminianismo moderno, mas desconhece a sua história. Ele é professor de teologia, editor de revista. Ele escreveu vários livros, inclusive um clássico sobre o arminianismo, que é a Arminianismo, Mitos e Realidades, uma obra que eu já indiquei aqui no canal também. E é um profundo conhecedor de história da igreja, dá aula também de história da igreja, e é um dos grandes teólogos do mundo. Essa que é a verdade. E nesse livro aqui, ele vai trabalhar os fatos mais importantes da história da igreja. E abrindo aqui para vocês verem, mostrar para vocês o sumário e os assuntos que ele irá abordar. Aqui está o sumário. O material é dividido em partes. A primeira parte. Aí vem o primeiro ato. Visões cristãs conflitantes no século II. Ele já começa com o século II, né? Aí vem os críticos sectários provocam confusão. Os pais apostólicos explicam o caminho. Os pais apostólicos, a Papias, Policarpo e os escritos também, como a Didaquê, o pastor de Hermas, e por aí vai. Os apologistas defendem a fé. Irineu desmascara heresias. Irineu de Leão, grande teólogo. Os apologistas, os mais conhecidos aí, o Justino Marte, Tertuliano, que foi o homem que cunhou a palavra Trindade, né? Tertuliano foi um grande teólogo. Aí vem a segunda parte aqui, ó. A trama se complica. Tensões e transformações do século III. Tá? Lembrando que século III é ano 200. Tá? Segundo século é século 100, é o ano 100. Sempre você tira um a mais, né? Um a menos, na verdade. Então, segundo século, ano 100. Terceiro século, ano 200. Quarto século, 300. Quinto século, 400. É assim, para vocês entenderem. Aí vem pensadores norte-africanos examinam a filosofia. Orígenes de Alexandria deixa um legado perturbador. Orígenes foi um grande teólogo, mas falou muita bobagem, muita besteira, até porque a época dele é uma época totalmente diferente e ele adotou a escola alegórica e tudo ele trabalhava com alegoria, com simbolismo, não com a literalidade. Inclusive surgiu a escola de Alexandria, que trabalhou e trabalhava o método alegórico. Depois, uma escola rival, a escola de Antioquia, que começou a trabalhar o método literal. E essas escolas rivalizavam uma com a outra.
Então, Orígenes foi um grande teólogo, mas falou muita bobagem também. Cipriano de Cartago promove a unidade. O cristianismo se organiza. Aí vem a terceira parte. Uma grande crise abala a igreja. Aqui começa aquela discussão de Ário com seu bispo Alexandre, lá de Alexandria. Eu falei numa série que eu fiz sobre os concílios ecumênicos, os 6 primeiros concílios ecumênicos, que foi de Nicéia até Constantinopla III. Aí vem a controvérsia a respeito da Trindade. Os alexandrinos discutem a respeito do Filho de Deus, a Igreja de Alexandria. A Igreja responde no Concílio de Nicéia, primeiro grande concílio. Atanásio, conhecido como Anão Negro, que substituiu Alexandre, o seu bispo, lá em Alexandria. Ele ficou lá como bispo aproximadamente 45 anos, sofreu 5 exílios por defender a ortodoxia, foi um ferrenho opositor de Ário, dos arianos. Foi um ferrenho opositor. Tá? E quando no Concílio de Nicéia ele foi junto com Alexandre, seu bispo, ele tinha 27 anos e ele era diácono na época. E quando Alexandre morreu, ele assumiu o bispado ali em Alexandria. Então, Atanásio sustenta irredutivelmente a fé. Os pais capadócios resolvem a questão. Quarta parte, outra crise abala a igreja, o conflito sobre a pessoa de Cristo. Aqui vai mais o concílio. As escolas de Antioquia e de Alexandria divergem sobre Cristo. A escola alegórica, a de Alexandria, e a escola literal de Antioquia. Nestório e Cirilo levam a controvérsia a uma decisão, o famoso Concílio de Éfeso, em 431. Calcedônia protege o mistério, aqui já é o quarto concílio ecumênico, que tratou sobre se Cristo tinha uma única natureza ou se nele havia 2 naturezas. Então aquela controvérsia do monofisismo, né? Mono, uma, physis, natureza, que ele tinha uma única natureza. Os monofisitas defendiam isso. E eles foram condenados. Falaram, não, em Cristo há 2 naturezas, a humana e a divina, unidas em uma única pessoa. Então, Calcedônia foi um dos principais concílios, um dos mais importantes concílios ecumênicos da história. Aqui, ó, continua os efeitos do conflito, continua a briga. E até hoje, né, tem essa briga sobre a pessoa de Cristo. Até hoje. A quinta parte, a saga de 2 igrejas. A grande tradição divide-se entre o Oriente e o Ocidente. Agostinho confessa a glória de Deus e a depravação humana. A igreja ocidental torna-se católica romana. Não é que a igreja do Oriente e do Ocidente são diferentes, né? A igreja do Oriente é totalmente diferente da igreja católica apostólica romana. Totalmente. Em 1054 rompeu, né? As duas se o Papa do Oriente excomungou do Ocidente excomungou do Oriente, deu uma briga danada e eles se dividiram e até hoje. Isso foi em 1054. Faz quase 1000 anos isso aí que eles não se falam. A igreja oriental torna-se ortodoxa. A igreja oriental torna-se ortodoxa oriental. O grande cisma transforma uma tradição em 2, onde se divide, né? Sexta parte, a saga da rainha da ciência, ou a saga da rainha das ciências. Aqui, ó. Tomás de Aquino, Anselmo, Abelardo. A sétima parte, uma nova guinada na narrativa. A igreja ocidental é reformada e dividida. E fala sobre a reforma protestante. Lutero, Zwinglio, Calvino, os anabatistas.
É a sétima parte. A oitava parte. O centro do enredo se fragmenta. Os protestantes seguem caminhos diferentes. Aí vem aqui os arminianos, tentam reformar a teologia reformada. Os pietistas procuram renovar a teologia luterana, que achavam que era muito morta, fria. Eles queriam reavivar ou avivar, eles eram mais fervorosos. Os puritanos e os metodistas esforçam-se para reavivar a teologia inglesa. Tentaram mudar o culto e a liturgia da igreja anglicana e não conseguiram, os puritanos. Inclusive John Wesley era anglicano, né? Depois ele foi expulso da igreja e mais tarde ele fundou a igreja metodista. Os deístas tentam transformar a teologia protestante. E a nona parte e última, a trama geral se divide. Os liberais e os conservadores respondem positivamente à modernidade, que já é mais recente, né? Que a teologia liberal ajusta-se à cultura moderna, que trouxe foi os alemães, né? Schleiermacher, que é considerado o pai da teologia liberal. A teologia conservadora consolida as categorias tradicionais, a neo-ortodoxia transcende a divisão e a teologia contemporânea enfrenta a diversidade. Conclusão, notas e índice remissivo. É um livraço, onde ele faz aqui um apanhado da história da igreja, tá? Dos concílios ecumênicos, dos 4 primeiros, que trataram exclusivamente da pessoa de Cristo, e até hoje, quando se fala da pessoa de Cristo, a sua natureza, se ele era Deus, se não era Deus, a sua humanidade, a sua divindade abriga até hoje. Até hoje. E os concílios trataram sobre isso e condenaram todas as heresias que se opuseram à pessoa de Cristo, à sua divindade, às suas duas naturezas. A igreja foi contra, combateu. Então é um livraço. Se você gostou de mais uma dica de leitura, deixa aí os seus comentários aqui abaixo. Por gentileza, deixe o seu joinha, o seu like. E também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sino para receber todas as notificações. Compartilhe o canal com seus colegas, amigos, familiares, para nós ir crescendo, ok? Deus vos abençoe. Até os próximos vídeos.